Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais um Fractal Revisa. E na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre arcos e ângulos na circunferência. Para começar, turma, um pouquinho, vamos dar uma relembrada. Na nossa aula, eu comentei com vocês, toda vez que eu tiver um arco na circunferência, o ângulo que esse arco determina, que é chamado de ângulo central, e o arco sempre apresentam a mesma medida. Então, se meu arco aqui AB mede 100 graus, meu ângulo central θ também vai medir 100 graus. Segunda coisa importante, quando eu falo desse ângulo em graus ou em radianos, meu ângulo ele pode ser trabalhado tanto em graus quanto em radianos. Se eu quero ele em graus, turma, é a unidade que já é adequada para nós. Vale lembrar que 1 grau equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos e 1 grau equivale a 3.600 segundos. Se eu quero esse ângulo em radianos, turma, eu tenho que fazer uma regrinha de 3 bem simples. Π radianos equivale a 180 graus. Então, se eu quero ele em radianos, o total de graus que eu tenho, x radianos. Multiplico cruzado e isolo o valor do x, simplificando sempre a fração. Comprimento, turma, da circunferência. O comprimento de uma circunferência, turma, é eu percorrer minha circunferência todinha. Seria mais ou menos a ideia do perímetro. Então, se eu quero dar uma volta completa na circunferência, como que eu calculo esse comprimento? Esse comprimento é dado por 2πr. Professor, se eu quiser o comprimento de um arco, nós vamos fazer novamente a ideia de regra de 3. Vou comparar a circunferência toda, cujo ângulo é 360 graus, com o arco cujo ângulo o exercício vai fornecer para você. Exemplos. Lá no exercício 5, ele pede para a gente determinar a menor medida do ângulo formado, né, o menor ângulo formado pelo ponteiro das horas e dos minutos quando está marcando 2 horas e 32 minutos. Lá na nossa sala de aula, turma, a gente aprendeu a marcar os reloginhos. Primeira coisa, se eu quero montar o reloginho, inicio marcando primeiro pelos minutos. 30 minutos está exatamente no 6, 31, 32 minutos. Ponteiro das horas, turma, está exatamente em cima do 2 horas? Claro que não. Na medida que os minutos deslocam, o ponteiro das horas também desloca. Então, nessa situação, o ponteiro das horas ele estará entre 2 e 3, mais próximo aqui do 3. Por quê? Já passei de 2 horas e meia. Então, turma, nessa situação a gente observa que esse menor ângulo formado, turma, ele está composto de 3 trechos. O trecho verdinho, o trecho rosinha e o trecho que se encontra entre esses dois valores, esses dois cantos, vamos dizer assim, a parte de verde e a parte de rosa. Primeiro que eu ensinei vocês a contarem foram os trechos de 30 graus. Vale lembrar que entre 12 e 1 eu tenho 30 graus, entre 1 e 2, 30 graus, entre 2 e 3, 30 graus e assim sucessivamente. Então nós temos que entre 3 e 4, o nosso ângulo formado aqui é de 30 graus. Entre 4 e 5, da mesma maneira, 30 graus. Entre 5 e 6, do mesmo jeito, 30 graus. Só que quando eu vou formar esse ângulo laranjado, que é o que eu quero, tem um probleminha. Eu tenho um trecho de verde, que é um problema, e o trecho de rosa, que é outro problema. Primeiro, eu ensinei vocês a resolver o problema do ponteiro menor. Toda vez que estiver com relação ao ponteiro menor, turma, o que eu vou fazer com a quantidade de minutos? Eu vou pegar sempre a quantidade de minutos e vou dividir por 2. Aí você me pergunta, professor, qual quantidade de minutos? Nessa situação, olhou para o trecho de verde. Esse trecho de verde, ele está após o ponteiro das horas ou está antes do ponteiro das horas? Nessa situação, como a gente observa, está após. Toda vez que tiver após, eu estou pensando, quantos minutos que faltam para a próxima hora? Se está marcando 2 horas e 32 minutos, turma, nós temos aqui que faltam exatamente 28 minutos para a próxima hora. Professor, e como é a regrinha que você ensinou em sala de aula? Toda vez que o problema for do ponteiro menor, eu vou pegar essa quantidade de minutos e sempre vou dividir por 2. Fazendo 28 por 2, nós determinamos aqui 14. 14 o quê? 14 graus. Então, esse trecho de verde é referente a 14 graus. Além disso, eu preciso resolver o problema relativo ao ponteiro maior. Ponteiro maior, turma, é o ponteiro dos minutos. Se aqui no 6 está marcando 30 minutos, e para onde meu ponteiro maior está apontando? Ele marca 32? De 30 para 32, foram quantos minutos? Não foram 2? Se foram 2 minutos, turma, esse trecho aqui é referente a 2 minutos.
Quando o problema é do ponteiro maior, tinha uma outra regrinha. O que eu mandava você fazer? Pega a quantidade de minutos e multiplica por 6. Então nós temos 2 vezes 6, isso aqui vai dar 12. 12 o que, professor? 12 graus. Então esse trecho de rosa em graus é referente a 12 graus. Professor, se eu quero esse menor ângulo formado, o que eu tenho que fazer? Somar todo mundo. Então esse ângulo θ, ele vai ser dado por, o 30 não repetiu 3 vezes? 3 vezes 30 é 90. 90 mais 28, turma, quanto será que vai dar? Eu acho que é mais fácil eu somar com 12. 28 com 12, turma, 2 aqui vai dar 30, mais 10 vai dar 40. 40 com os 90 que eu já tinha, turma, deu quanto aí? Se a gente for parar para pensar um pouquinho, deu 130 graus. Então, quem foi esse ângulo formado? Um ângulo de 130 graus. Já no segundo exemplo que eu trouxe para vocês, eu não trouxe nenhum exemplo do livro, nem um exemplo da lista, um exemplo criado por mim. Nesse exemplo, turma, eu estou falando que eu tenho um arco em uma circunferência, cujo raio desse arco, turma, ou o raio da circunferência que vai ser o mesmo, ele mede 10 centímetros. E esse arco formou da circunferência um ângulo central de 36 graus. O que eu peço na letra A? Na letra A eu peço para você determinar o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência não é uma volta completa nela? E uma volta completa na circunferência, eu mostrei como a gente calcula. É dado por 2πr. Então, turma, o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Nessa situação, turma, como ele não falou o π e ele não utilizou a palavra aproximadamente, o que eu vou fazer? Vou apenas substituir. Conheço o raio? A gente sabe que ele vale quanto? 10. Se eu substituir aqui por 10 centímetros, quem vai aparecer para o comprimento? 2 vezes 10, 20. Vezes π, 20π centímetros. Então, quem é o comprimento dessa circunferência? O comprimento dessa circunferência vale 20π centímetros. 20π centímetros, lembra? É uma volta completa. Vou até escrever aqui embaixo, ó, turma. 20π centímetros representa uma volta nessa circunferência. Beleza. Letra B. Ele pediu o comprimento desse arco. Para mim trabalhar com o comprimento do arco, turma, eu não vou forçar a fórmula em vocês. Eu vou forçar vocês a fazerem regra de 3. Professor, o que eu devo fazer para ter essa regra de 3? Eu devo comparar comprimento com o ângulo formado. Turma, quando eu penso, eu conheço esses dois caras? Conheço. Observe aqui, ó. Observe aqui, turma. Quando o comprimento da minha circunferência mede 20π centímetros, 20π centímetros, o ângulo formado não foi o ângulo de uma volta? O ângulo de uma volta para nós é 360 graus. Agora eu penso, ele que é o comprimento de que arco? Não é do arco cujo ângulo formado é de 36 graus? Quando o ângulo formado é 36 graus, eu quero saber o comprimento do arco que eu estou chamando de x. Professor, regrinha de 3, eu sei. O que a gente deve fazer? Multiplica cruzado e isola x. Nessa situação, antes de multiplicar cruzado, eu vou simplificar alguém. Por exemplo, eu vou simplificar um zero de cada lado. Além disso, se a gente parar para analisar, 36 pode ir embora com 36. Então aqui sobrou 1 e aqui também. Multiplicando cruzado, x vezes 1 dá x. Galera, 1 vezes 2π dá 2π. 2π centímetros. E isso aqui representa o que para nós, professor? O comprimento desse arco. Então, toda vez que o exercício pedir para você achar o comprimento do arco, turma, a gente vai forçar isso através de uma regrinha de 3. Lembrando, esse ângulo, ele poderia ter pedido esse ângulo aqui, ó, em radianos? Poderia. Se ele pedisse em radianos, professor, o que eu tenho que fazer? Novamente, regrinha de 3. Π radianos não é 180 graus? 36 graus é x radianos. Então, como que eu faço para achar o x? Multiplica cruzado e isole o valor dele. Galerinha, a dica para vocês da prova foi dada.
Até a próxima. Um beijo a todos.